Obrigada. Doutor Marlon, fica à vontade. Certíssimo juízo, encerrada a instrução processual, o Ministério Público registra que restaram comprovadas devidamente a materialidade e autoria delitiva do crime de apropriação indébita, imputado ao acusado na denúncia pelas razões que se passa a expor. Analisando detalhadamente os autos do processo, verifica-se que restou confirmado aquelas primeiras informações prestadas pela vítima já na ocorrência. A vítima, já no registro da ocorrência, informou que o acusado pegou o carro, que eram que tinham relação, que o carro precisava de um conserto, que o acusado pegou o carro, levou em uma oficina de seu conhecimento, e desde então a vítima não conseguiu mais reaver o carro, e que só conseguiu reaver depois, junto à pessoa de Fábio, com o carro já faltando diversas peças, parcialmente desmontado. E verificou-se que aquelas primeiras informações prestadas pela vítima foram se confirmando ao longo do tempo. O Ministério Público ressalta que há, juntado aos autos, inclusive com gravação de tela, conversas gravadas pela vítima, entre a vítima e o acusado, à época dos fatos, onde se constata claramente a vítima cobrando o carro do acusado. Onde está o carro, e cobrando, e o acusado, a cada tentativa da vítima, dando uma informação diferente. E conforme a própria vítima relatou, o acusado tanto se apropriou indevidamente do carro que chegou posteriormente a entabular um acordo informal com a vítima de pagamento, conforme consta também dos autos, de pagar de forma parceladamente, mas conforme a vítima informou, o acusado pagou apenas a primeira parcela, ou seja, o próprio acusado, ao assumir a dívida em relação ao carro, de certa forma admitiu que, de fato, se apropriou indevidamente do carro e que as condições, no mínimo, as condições em que a vítima encontrou o referido veículo não deveriam ter ocorrido. Ressalte-se, e é importante registrar, que o acusado foi ouvido em sede policial, conforme segundo, conforme D 158492096. Foi ouvido pela autoridade policial. E, naquela ocasião, o acusado prestou sua informação, disse que deixou o carro em uma oficina para conserto e não informou qual oficina e qual endereço. E insistido pela polícia, disse que depois informaria o endereço da oficina e os dados e o nome do seu proprietário. Contudo, após inúmeras tentativas, conforme consta dos autos, os diálogos entre o agente de polícia e o acusado, as diversas tentativas, o acusado, na verdade, se furtou a fornecer os dados de onde havia deixado o veículo, o que corrobora a sua intenção, a sua intenção de inversão da posse, se comportando como proprietário do veículo. A polícia pergunta, o acusado verifica-se pelos prints, a polícia diz que vai informar depois diz que vai informar depois diz que vai informar em tal data, até que a polícia certifica no ID 158492098 de que o acusado não informou o endereço e o nome e os dados da oficina onde havia deixado o veículo. Ou seja, o próprio acusado levou o veículo para a oficina e depois se recusou perante a autoridade policial, perante a polícia, de informar onde é que deixou o veículo. A intenção justamente de que o veículo viesse a ser encontrado e o crime viesse a ser descoberto, ou seja, ouvidos as testemunhas do proprietário da referida oficina. A vítima, por iniciativa própria, conforme relatado nessa audiência, descobriu qual era a oficina por meio do guincho que foi contratado. Chegando no local, o proprietário da oficina disse que o acusado havia deixado débitos com ele e não entregaria o carro. A vítima foi à delegacia e voltou com um guincho e o carro já não estava mais lá. E aí a vítima informa que encontrou com
o veículo com a pessoa de Fábio, de uma distribuidora, que, embora não tenha sido intimado, consta seu depoimento extrajudicial, o qual pode ser analisado nos presentes autos, tendo em vista que a prova já foi judicializada pelo próprio depoimento da vítima. E Fábio informou, conforme consta de seu depoimento, de D 206.002263, o que a testemunha Fábio informou é justamente aquilo que a vítima disse. O acusado entregou o carro para Fábio como pagamento parcial de uma dívida que possuía com referida pessoa. Segundo Fábio informou, Lincoln lhe devia um determinado valor, lhe devia R$ 2.000 e apresentou o veículo da vítima como parte do pagamento. Fábio deveria vender o referido veículo e ainda devolver ao acusado parte do referido valor. Segundo a testemunha Fábio, como pagamento dos R$ 2.000, recebeu o veículo da vítima, repassado pelo próprio acusado Fábio, e deveria devolver a Fábio o valor de R$ 4.000 como compensação pelo valor total da dívida. Depois, a testemunha Fábio descobriu que, na verdade, o acusado não era proprietário do veículo, e sim a pessoa da vítima, tendo, inclusive, a contatado e informado de onde estava o veículo. E o veículo foi encontrado nas condições em que a vítima relatou, inclusive, foto descrita constante dos autos, onde consta que o motor se encontrava ao lado do banco do passageiro, havia sido desmontado e encontrado no lado do banco do passageiro. Ou seja, mediante juiz, pelo conjunto das provas, pela sequência dos atos, fica claro e evidente que o acusado, de posse do veículo da vítima, inicialmente para a finalidade de consertá-lo, de posse, passou a agir como se proprietário fosse, tendo negociado esse veículo, seja com o proprietário da oficina, seja com a pessoa de Fábio, com quem a vítima conseguiu reaver o veículo já danificado. O comportamento do acusado desde o início, seja pelas conversas que travava com a vítima, seja pela dívida que assumiu ao final, referente aos prejuízos que a vítima teve com o caso, seja seu comportamento perante a polícia na fase inquisitorial, se negando a prestar informações sequer da oficina onde havia deixado o veículo, e pelo depoimento da testemunha Fábio em sede extrajudicial e o depoimento judicial da vítima sob contraditório hoje, por todo esse conjunto, não resta dúvida de que o acusado, de fato, se apropriou indevidamente do veículo da vítima, razão pela qual o Ministério Público quer sua condenação nos termos da denúncia. Sem mais, obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Weber, fica à vontade. Posso iniciar? Sim, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde ao senhor da Ação Penal, Ministério Público, Excelência, presidente da nossa sessão e aos demais presentes a esse ato, né, solene de justiça. Bom, primeiramente, eu devo me reportar à acusação, né, nos termos aí do artigo 68 do Código Penal, né, apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem posse ou detenção, com a pena de 1 a 4 anos. Essa é a acusação a qual o réu é submetido por essa egrégia corte, cujo elemento subjetivo, né, é se apropriar e se apropriar com dano não, desculpe, com dolo, se apropriar com dolo de coisa alheia, né, se apropriar com a intenção. Observe que os fatos nos traz aqui a questão de que, né, se tratava de um casal, né, que conviveu durante 1 ano e não há provas em contrário de que a situação não seria essa, né? O que nos remete a um outro artigo do Código Penal, que é o artigo 181 do Código Penal, cujo o Guilherme Lute, né, faz um esclarecimento aí bem incisivo em relação a essa questão, quanto à imunidade penal absoluta ou impossibilidade absoluta de pena em relação a essa questão. Quando se trata de crime onde envolve casais, onde envolve o relacionamento, ou como ele disse, né, embora não questões afetivas entre os envolvidos. Eu acho que eu vou ler o trecho para ficar mais claro, para ficar mais para termos a certeza e não com elucubrações,
não é? No sentido de suposições, de lógicas enviesadas no sentido de condenar o réu apenas na suposição de que ele teria se apropriado sem o mínimo de dolo, sem a intenção de lesar a vítima, não é? Que houveram terceiros que não sequer foram chamados no processo. Na fase policial não confirmada aqui, no contraditório penal judicial, que sequer tem valor. Isso aí, no recurso, a gente sabe como é que funciona, né? No recurso se anula tudo isso aí que está lá para trás, né? Porque os indícios, né, que apontam, que nos levam a estarmos aqui, se não confirmados, não tem esse valor, né? Na dúvida, se absolve o réu, não se condena o réu. Tem que ter coragem para absolver o réu, não condenar o réu, né? Porque as suposições sobre suposições, não é? Essa lógica do que seria, né? Essa lógica do talvez, essa lógica do que será, essa lógica ela não deve se prevalecer na justiça. Só pode se condenar com absoluta certeza de que houve a intenção, de que houve o dolo de se apropriar da coisa móvel alheia. Então, temos um casal aí. O artigo 181 ele diz que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, eis o caso, eis o fato de que estamos aí, né, os fatos postos aí, em tese, aí sendo julgados. Então, o que diz, além disso, o nobre professor, doutor, excelentíssimo Guilherme Nucci, juiz também, né? Ele diz que a imunidade é um privilégio de natureza pessoal, desfrutado por alguém em razão do cargo ou da função exercida, bem como por conta de qualquer condição das circunstâncias do caráter pessoal. No âmbito penal, trata-se do artigo 181, de uma escusa absolutória, condição negativa de punibilidade ou causa pessoal de exclusão de pena. Assim, por razões de política criminal, levando em conta motivos de ordem utilitária e baseando-se na circunstância de existirem laços familiares ou afetivos entre os envolvidos. Aí eu vou fazer uma pausa na fala do nobre jurista, né? É o caso que nós temos aqui. O casal que leva o carro para consertar e aí o carro fica para conserto, diga-se de passagem, o valor do carro, que não é contestado, que não tem laudos dentro dos autos, que não tem nada que se afirme o contrário, um carro com 7 mil de documentos para pagar, um carro que não deve valer 7 mil, não é? Aqui não fazendo nenhuma consideração pessoal, mas todo mundo sabe que é um Peugeot, né? Peugeot é um carro que difícil de vender, difícil de comprar, um carro ruim, um carro péssimo, né? 7 mil com 7 documentos, 7 menos 7 é 0, né? Talvez um carro sem valor nenhum, mas um carro que foi levado pelo casal, ele levou e não foi contestado a fala dele quando ele disse que foi com ela e ela foi junto. E ela sabia onde estava o carro, ela sabia onde estava o veículo foi consertado. E lá apareceu um Fábio, né, cobrando o cônjuge dela, cobrando o amásio dela, cobrando o par dela. E aí mistura-se uma questão com outra que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela se sentiu prejudicada posteriormente, cobrou isso posteriormente, levou ele à delegacia, levou ele a toda essa questão que ele está vivendo hoje, todo esse prejuízo que ele vive hoje, toda essa angústia, toda essa amargura de enfrentar o judiciário, que não é fácil enfrentar o judiciário, nobres doutores. Excelência, senhor da acusação penal, meritíssima juíza e os presentes, não é fácil enfrentar o judiciário. As pessoas tremem diante do judiciário, passam mal, têm diarreia. Isso não para mim, que sou velho, né? Nem para vossas excelências que estão acostumados a fazer isso todos os dias, né? Para mim, né? Eu falo com maior naturalidade, mas eu vejo que meus clientes eles ficam sem dormir, eles têm problemas psicológicos. Só de estarem aqui já é uma punição, uma grande punição, só de estarem aqui. Agora, imagina ser acusado de algo
de qual você não cometeu. Ele ainda pagou a dívida, ele ainda buscou sanar o problema como um casal na época, mas por ele não mais aceitar o relacionamento posteriormente ela entrou com a queixa, posteriormente ela levou à delegacia como uma forma de vingança contra o seu ex-cônjuge. Mas antes cônjuge, durante os fatos cônjuge, isento da pena, quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, em prejuízo, número 1, do cônjuge, vírgula, na constância da sociedade conjugal. Continuando a leitura aqui, cuida-se de imunidade absoluta. Imunidade absoluta. Esse é o comentário do juiz. Esse é o comentário de Guilherme Nucci. Porque não admite prova em contrário, nem possibilidade de se renunciar à sua incidência nos crimes patrimoniais. Nos crimes patrimoniais. Eu me recordo que há muito tempo atrás, o Romário, jogador de futebol famoso, brigou com a cônjuge, com a sua esposa, eles brigaram, discutiram, e ela saiu com o carro dele, um carro mais caro que ele tinha. Ela saiu e ele deu queixa na polícia. Como assim? Da queixa na polícia da esposa? Não acontece nada, não tem como. Se fosse o contrário, também não. Aqui eu trago a mesma situação. A ex-cônjuge, durante o relacionamento, eles estavam juntos para resolver a questão. Aí depois, porque ele não aceitou mais o relacionamento, agora ele já tem uma outra pessoa a qual ele se relaciona, não é? Ela com tranquilidade, claramente, falou, inclusive, que não se opõe a ele participar da audiência, a estar com ele na audiência, porque realmente não tem esse problema. Porque enquanto eles estavam juntos, excelências, né? Quando eles estavam juntos, eles foram lá, tentaram resolver a questão, tentou resolver o problema, mas na medida que os cônjuges se separam, né, aquilo que era amor vira ódio, aquilo que era paixão vira ódio e o motivo de vingança. Então, simplesmente prejudicar o parceiro, o ex-companheiro. Né? Então, para finalizar, tem questões também que se referem à questão de testemunhas, laudos, valores. Um veículo que não tem valor, que não tem um laudo que diz qual é o valor do veículo. Não tem nada disso no processo. Não tem uma testemunha, não tem nenhuma testemunha que confirme o dolo, que confirme a intenção dele prejudicar ela. Não existe essa testemunha, não existe esse laudo, não existe essa prova. Existe uma lógica, existe um silogismo alavancado pelo egrégio senhor da ação penal, com muito respeito, eu entendo, respeito o silogismo, respeito, mas né, não vale como prova. Não serve para fundamentar uma acusação tão grave, que vai ficar gravado para o resto da vida do réu, né? Nesse sentido de que vai prejudicá-lo extremamente, ainda que uma pena de 1 a 4 anos num regime aberto, ainda que seja convertida em multa ou qualquer situação, isso vai ficar gravado na vida do réu. Eis que, não é? O prejuízo, o grande prejuízo por conta de uma vingança de um relacionamento terminado dessa maneira, num veículo que não tem valor dentro da lógica aqui formulada. Eu respeito a lógica da acusação, estou fazendo a minha lógica de um veículo que não vale nada. Aliás, um Peugeot, né, diga-se de passagem, é um carro que ninguém quer, né, e com 7 mil de documentos não contestados, num carro que vale 7 mil, ela disse que vale 14, ela mentiu. Mas parece que mentir não é crime, né? Não está no Código Penal. Mentir é crime, não está. Né? Então, antes de todo o exposto, excelências, né, eu venho aqui, caso não seja do entendimento de vossas excelências, né, amparado na lei, no artigo 181 do Código Penal. É isso que a acusação ela se ergue pelo Código Penal e não pela Lei Maria da Penha. Não estamos aqui diante de crime patrimonial da Maria da Penha, estamos aqui diante do Código Penal. E se é pelo Código Penal, então devemos respeitar o Código Penal. Então, se é pelo artigo 168, então deve prevalecer o artigo 181.
do Código Penal. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Assim, Excelência, com o devido e máximo respeito que eu tenho por essa corte e por qualquer outro meio e qualquer sessão judicial, nós vimos aqui requerer com muita humildade, né? Embora a ênfase na fala, sempre para destacar o direito, jamais para causar qualquer tipo de outra situação ou sentimento, a ênfase somente para destaque da defesa, né? Nós vimos aí de forma muito respeitosa, muito humilde, requerer o favor rei, que na dúvida, né, se absolva o réu. Que na dúvida se absolve o réu. Porque é melhor absolver um suposto culpado do que condenar um suposto inocente. E assim eu agradeço, né, imensamente aí a oitiva e essa sustentação nesses termos e nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Cláudia, pode finalizar a gravação, por favor?